E aí, meus queridos e queridas da Atualizo, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. No vídeo de hoje, não pegue empréstimo da Nubank. Na real, que não pegue empréstimo de nenhuma financeira antes de ver esse vídeo. Como assim? Eu vou dar uma chacoalhada em vocês. Eu vou mostrar coisas que eu fico pensando aqui em casa na hora de projetar um conteúdo, tá? Eu vejo que tem muitas visualizações os conteúdos que eu faço sobre empréstimo, principalmente do Nubank, Mercado Pago, enfim. Por quê? Porque a gurizada toda tá se endividando. E é difícil não se endividar, né? Com a conta de água, luz, telefone, tudo subindo. Juros. Ah, taxa Selic 15% é ótimo pra quem tem dinheiro. É ótimo pra quem tem dinheiro, pra quem não tem. Os empréstimos vão sempre arrancar com uma taxa... Olha, se tu não for consignado público, a partir de 2%. 2 não, 2% para quem é concursado público. Para quem não é, nem sei, chega aí a 3, como o meu. 3 é a taxa mais baixa. Então assim, ó, o vídeo de hoje eu quero tentar abrir a tua mente sobre empréstimos, sobre o que fazer com empréstimos. Vamos lá. Eu quero explicar, eu vou botar a tela do meu celular, sobre o Nubank. O roteiro tá na minha mente, tá? Eu não tenho, aqui no canal, eu não tenho um roteiro pronto. Eu tenho uma ideia de título e eu vou, de acordo com o vídeo, desenhando o que eu quero falar pra vocês. Mas vamos lá, vamos colocar a telinha do meu celular aqui da Nubank, que eu quero mostrar algumas... Opa, peraí. Eu quero te mostrar algumas coisas que eu acho bem relevante pra falar sobre esse vídeo. Então, primeira coisa, já me comenta se tu tens a necessidade de um empréstimo e pra quê? Pra quê? Porque o intuito desse vídeo é pra que a gente vai precisar do empréstimo. Desesperado da Nubank, como a gente tá ficando, né? Nubank ou qualquer outro banco. Mas a Nubank é o que mais chama a atenção do povo. Telinha aí. Pessoal, hoje, se a gente for pegar um empréstimo, e olha que eu já fiz de tudo, já extrapolei, olha as taxas que a gente tem hoje. Investimento como garantia, 1,95. Só que aqui, o Nubank ele vai ter que entregar. Vamos supor que tu coloque 10 mil. Não vai ser necessariamente que tu vai ter 10 mil disponível. De repente tu tenha 5, 3 mil. Quanto mais tu botar aqui, mais taxa tu vai ganhar. Mais 1,95. Consignado, 1,40. Mais para quem é consignado. E é a partir de, não quer dizer que seja essa taxa. Empréstimo pessoal, que eu já vou te mostrar minha taxa. E o consignado trabalhador, coisa linda, 3,40. Meu Deus do céu. Isso aqui... Não, tu olha... A partir de 13,40 a taxa do consignado do trabalhador, que tu vai ficar atrelado a vida inteira ao teu empréstimo. Mas vamos lá. Quanto você gostaria de pegar emprestado? Vou botar os 45 mil. Quanto você paga por mês? 1.200. Quero pagar por mês. Dia 10. Ó, em venda de estimação, eu tô com 45 mil há um bom tempo já. Depois vou até ver a questão de capital de giro. Mas olha só. Eu tenho hoje a taxa 3,45. Então vai ficar 48 vezes. Aí eu tenho um bônus de recorrência, que eu já expliquei para vocês o que significa. Total de 95. Em 4 anos eu vou pagar o dobro do empréstimo. Isso aí é totalmente plausível do empréstimo com uma taxa a partir de 3%. Em 4 anos eu pagar o dobro. Vale a pena? Eu necessariamente não considero isso como vale a pena, tá? Aí eu te digo uma coisa. Para que tu usaria um empréstimo desse valor? Pô, Vinícius, como assim para quê? Não, para quê? Para te pagar 3,45 tu pegar um empréstimo, para que eu ia analisar esse empréstimo? Eu pagaria um cartão de crédito que eu tô encralacado, com uma taxa de juros de 10%, porque não tem como a gente comprar algum item com essa taxa de juros, tu concorda comigo? Não tem como. E aí eu vou entrar numa outra questão que é o principal desse vídeo. Aí entra o negócio do FGTS. Que negócio? Antecipação do saque de aniversário do FGTS. Por que eu tô falando isso? Porque, cara, eu comecei a analisar quais são os melhores ofertas de empréstimo que tem atualmente. Empréstimo do trabalhador, 3,45 aqui no meu, de repente alguém vai ter uma taxa aí de 3%, mas sei que no meio que tá dando na chapa. Consignado público, ninguém é. Os que tem não estão atrás de empréstimo porque já tem empréstimo. Qual é a melhor taxa que a gente tem hoje no mercado? Antecipação de FGTS. Como assim, Vinícius, antecipação? Se tu tem um saldo do FGTS, tu pode sacar ele no saque de aniversário. Então, todo ano, no mês referência do teu aniversário, tu vai receber uma parcela. E o empréstimo tu pega 10 anos, no mínimo lá, os 10, é que eu acho que a Nubank é com menos, mas tem empresa que é 10 anos, e ele te traz pro valor presente com uma taxa mais baixa que esse empréstimo. E o melhor, tu não paga. Porque como assim não paga? Não, vai sair do teu FGTS. Então a empresa que for fazer a antecipação é ela que vai arcar. Então todo ano, quando for cair aquela tua prestação no mês do teu aniversário,
caiu no mês do teu aniversário, o banco vai lá e pega pra ele. E tu vai ter o dinheiro antecipado. Ah, não entendi. Olha só. Aqui na descrição do vídeo tem o WhatsApp da Clau Express. É uma empresa muito bem conceituada. Até tem um canal aí, eu acho que é o Você Sabia, que eles são a empresa, eles são a marca Clau Express. Então é muito bem conceituado, chama eles no WhatsApp. Eles fazem essa antecipação direto pelo WhatsApp, assim, em minutos. E por que eu tô te dizendo isso? Ah, Vinícius, mas eu tenho lá 10 mil reais no FGTS. Ah, mas eu vou gastar juros. Beleza. Em 10 mil, vamos botar aí, eu não sei o valor que vai dar antecipado, 6.500, mais ou menos vai receber líquido em 10 anos, tá? 10 anos. A Clau é uma das únicas empresas que é 10 anos. E outra coisa, ela trabalha com 4 bancos, 5 bancos, ela vai ver a menor taxa que equivale pra ti e vai fazer antecipação. Mas olha só, tu pegou uma taxa lá, 6 mil reais, 6 mil com teus 10 mil. E aí depois todo mês vai acumulando mais FGTS, tu pode fazer isso. Vinícius, mas eu já fiz uma vez. Se tu tem saldo, pode fazer. A partir de 200 reais tu consegue fazer a antecipação. Aí tu tens um saldo de 6 mil, o que dá pra fazer? E aí eu vou começar a viajar junto contigo, tá? Pá, Vinícius, mas eu não quero sacar, sabe? Esse FGTS foi suado, eu não quero usar. Beleza, bota num fundo de... Sacou, fizer essa antecipação. Ao invés de tu usar aqui, coloca no investimento 120% CDI. Lá no Nubank. 120% CDI. Olha só que legal. Eu já tinha te mostrado esse tipo de produto aqui no canal. E se eu ainda não postei, eu vou postar. Que é a simulação. Vamos supor que tu fez a antecipação de 10 mil reais. 10 mil. Aí entrou líquido 6.500 na tua conta. Tu vai botar em investir. Explorar caixinhas. CDB. Que é... Não tem... Ó, e vou colocar simular. E vamos botar esse teu 6,5. Ele já vai simular líquido, tá? Os teus 6.500 vão virar 8, 9. Isso aqui tudo em prazo curto, ó, em 2 anos, tá? 8, 9. Tu tá entendendo que o teu saldo, ele em 2 anos, ele vai aumentar? Olha aqui, ó. Em 3 anos, tu já praticamente... 4 anos. Tu tá com os 10 mil de volta. 4 anos. Só que o FGTS ele não te dá nada. A variação é menor que a inflação. Então tu tá perdendo dinheiro. Aqui, a partir de 4 anos, aqueles teus 10 mil virou os 10 mil novamente. E a partir de agora é só lucro. Ó, 11.690 até 2030. 11 mil. Então praticamente tu vai dobrar o valor até 2030. Aí é o que eu fico dizendo, tu vai deixar teu dinheiro parado lá por quê? E o melhor, se tu deixar aqui, nesses CDBs, quando vê no Nubank vai te liberar o quê? Empréstimo com garantia. Se tu precisar realmente de empréstimo, aí a taxa vai funcionar. Que é empréstimo como garantia, olha só. A taxa é 1,90. 1,95. Aí começa a funcionar. Eu tenho 200 pila porque eu tenho 500 pila na caixinha. Mas aí funciona. Eu tenho um empréstimo. Ah, Vinícius, mas aí eu vou pagar juros 2 vezes. Um juros de antecipar o empréstimo e um juros agora por eu usar. Isso é pra te não usar o dinheiro que tu tá querendo usar. Porque eu entendo que a maioria das pessoas utilizam o FGTS como uma segurança. Ó, não vou usar porque é uma segurança pra mim. Porque vai acontecer qualquer coisa, eu tenho ele como segurança e beleza, eu sei, é normal. Eu também usaria como segurança. Mas eu investiria e se eu precisasse de algum dinheiro, eu usaria o investimento como garantia. Ou eu uso pra aliviar minha vida financeira, como assim? Pô, eu pago 2, 3 mil de cartão de crédito todo mês, porque eu fiz um monte de compra, eu quitaria tudo. E ao invés desses 2, 3 mil eu botasse no cartão de crédito, eu ia juntar 2, 3 mil e ia botar numa caixinha. Eu ia fazer o dinheiro se multiplicar. Deixar no FGTS, na minha opinião, não é multiplicar, é simplesmente parar no tempo. Ah, quando eu for demitido, pá. Não, tranquilo, eu concordo, quando for demitido. Só que a multa tu ganha se tu for demitido. Não tem nada a ver. Ah, mas eu olhei, meu saldo era 10 mil e agora não é mais nada. Não. Segue depositando e na hora da multa do FGTS não é o saldo que tu tem. É tudo que a empresa pagou já até hoje. Tu ser funcionário, tu toma a multa, ela tem que pagar a multa também. Então o que eu vejo hoje, assim, ó. Eu não sei como é que vai estar o Brasil daqui pra frente. Não sei se daqui a pouco eles bloqueiam esse FGTS. Eu não sei. Só sei que a gente tá num cenário que tudo é possível. Eu hoje não deixo mais nada na mão do governo. Eu não sei o dia da manhã. Só que eu não quero te estimular a gastar. Eu quero te estimular a pensar como tu vai usar. E a melhor maneira não é pegar um empréstimo da Nubank onde tu vai se encralecar com uma taxa de juros altíssima. É o quê? É tu usar o teu dinheiro com sabedoria. Te mostrei aqui CDB em 4 anos, tu volta a ter os 10 mil de novo. Se tu já não usava o FGTS, deixa ele ali parado. Que tu vai ver que tu vai te estimular a guardar dinheiro. No momento que tu tens 10 mil do FGTS guardado, tu vai te estimular a guardar mais dinheiro.
E assim, de repente, mude a tua perspectiva financeira ou até mesmo alivie a tua atividade financeira se tu usar isso para esse intuito, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido, gostado desse vídeo. Pô, Vinícius, gostei. Então deixa o teu like, inscreva no canal e até o próximo. Valeu!